Boa tarde. Boa tarde. Márcia Silveira, então, com a Carolina, aqui a doutora Carolina, e eu queria saber se a senhora primeiro dá permissão do uso da imagem nos nossos canais. Sim, estão à vontade. Tá, muito obrigada. Então, estava falando, né, sobre toda essa questão dos refugiados, esse livro, apesar da densidade, de tamanha importância, principalmente para poder levar o nome das causas, né, a generosidade de todos os portugueses para longe. Então, eu gostaria de saber se a senhora pode associar essa questão com a questão da imigração e deixar uma mensagem, né, para o meu público. Sim, são duas situações completamente diferentes. Antes de mais, boa tarde. São duas situações completamente diferentes. A questão da imigração do Brasil é uma questão que terá tratado, outros historiadores têm tratado nos últimos anos, quer seja a imigração do século XIX, que toda a gente conhece, não é? Que está muito tratada, quer seja a imigração já do século XX, mas que em nada tem que ver com esta questão. Isto, infelizmente, não era imigração, era fuga, não é? Fuga do perigo, sim, claro, fuga da morte, fuga do sofrimento, das humilhações, dos vexames públicos, fuga de Hitler, no fundo era isto. E de todos os seus colaboradores, porque não foi só Hitler, foi França de Vichy, foi a Hungria, foi a Roménia, foram vários países colaborantes, muitos que foram forçados a colaborar, não é? Depois aí temos que ver os dois lados da moeda, mas aqueles que cá chegaram cá sobretudo porque precisavam de sobreviver, ou porque a sobrevivência é a única coisa pelo qual vale a pena lutar. Não é? Então a fuga dessa morte, dessa vida incerta, é que fez com que as pessoas viessem. Por isso, o fenómeno de refúgio é completamente diferente do fenómeno de imigração. Se aparecer um brasileiro ou outro, não sei se apareceu, não me recordo, mas há documentação de estrangeiros, e penso que brasileiros, um ou outro que terá estado aqui nas Caldas, mas lá está, essa imigração não tinha que ver, ou pelo menos a documentação não me permitiu chegar a essa conclusão, não tinha que ver com a questão do refúgio. Era como eu disse há pouco, muitos são estrangeiros, muitos são refugiados, às vezes é difícil saber quem era estrangeiro e quem não era, tal como era difícil saber entre refugiados quem era judeu e não, por isso há sempre que equacionar bem a questão, mas que efetivamente há um outro brasileiro, possivelmente terá vindo antes, em períodos de imigração anteriores ou até posteriores. Até porque o perfil do brasileiro está cada vez mais mudado, né, nessa questão de imigração. Sim, tem alterado muito, se bem que atualmente eu não estou muito por dentro dos padrões, portanto, de imigração brasileira, não estou, até pelo fenómeno, pelo mecanismo, não estou muito por dentro. Gostaria que a senhorita mostrasse o livro que a senhora está lançando. Para a gente até divulgar, né? Posso mostrar, sim, posso mostrar. Então, é o livro que a Carolina Pereira está lançando, Refugiados da Segunda Guerra Mundial. Segura um pouquinho, por favor. Sim, pois. O que foi que a levou a fazer essa investigação? Eu sou de Leiria, portanto, para os brasileiros que não conhecem o território português, né, como eu portuguesa conheço muito pouco do território brasileiro, que ainda é muito mais vasto, portanto, para nós ainda é muito mais complexa a equação do que para vós. Eu sou de Leiria, portanto, Caldas da Rainha é uma região que pertence ao distrito, à zona, quase como os vossos estados no Brasil, que têm cidades, nós temos distritos e dentro dos distritos há cidades, há regiões. Caldas da Rainha é a zona mais a sul do distrito de Leiria e, portanto, uma vez que eu sou de Leiria, ainda sou muito nova e tive sempre o sonho de fazer um trabalho que falasse muito da minha raiz, não é? Da minha zona, da minha localidade, do sítio onde eu me sinto em casa, aquilo a que um autor em 1746, que de uma obra que é o Palito Métrico, que é uma obra muito interessante, publicada por estudantes de Coimbra, século XVIII, que diz que falar da nossa patris casa, não é? Em latim, macarrónica é o mesmo que falar da nossa casa, do sítio onde nós nos sentimos bem. E foi esse o objetivo principal, por isso escolhi as Caldas da Rainha, também por ser um local que não estava estudado. Que valia a pena. A senhora é muito nova, 23 anos. Qual é o sentimento que isso traz? Assim, é bom. A sensação agora? É gratificante porque nós sabemos que há sempre as pessoas que vêm para apontar o dedo e aqui eu não senti isso. Ou seja, o facto de eu ser nova não foi uma barreira. Aliás, até foi alvo de uma série de elogios, por isso sinto muito bem, muito grata. Parabéns. Muito obrigada. Caldas da Rainha tem uma tradição de acolher refugiados, porque a Guerra dos Boers, Primeira Guerra Mundial, os alemães, a Guerra Civil Espanhola. Os refugiados agora, novamente, há refugiados nas Caldas da Rainha da atual crise de refugiados. Certo. Estão cá instalados. É uma cidade, a nível de acolhimento e de hospitalidade, é sui generis no país. É esta cidade e outras que tiveram um estatuto de residência fixa. O Aristides Mendes, não é isso? Aristides Sousa Mendes, cônsul português em Bordeaux. Que é o verdadeiro herói português, teve um papel importante nisso. Não só, sim. Ele é o mais conhecido porque foi a pessoa que, primeiramente, do impacto que teve, desrespeitou duas circulares muito importantes do governo português à época, que era a circular 14, número 14 e a circular número 10, que proibiu a certa altura a passagem das fronteiras de indesejáveis,
no fundo os apátridas, todos aqueles que não eram desejados, judeus e não só, e comunistas também, portanto, ele proibiu, ele não passou só judeus, não é? Foram também muitos outros. E a sua figura é enaltecida porque ele é um dos mais antigos justos entre as nações, que é uma menção honrosa dada pelo Yad Vashem em Jerusalém, a todo aquele, lá está, quem salva uma vida, salva toda a humanidade, ou salva todo o mundo, dá para dizer das duas formas, é uma tradução do Talmud, e para todo aquele que se distinguiu durante a guerra, durante o Holocausto, ou a Shoah, não é? Para salvar judeus. Ele tem essa distinção, mas há outro senhor que é menos conhecido, que é do distrito de Leiria, que é o Padre Carreira, que foi diretor da escola do Colégio Português do Vaticano em Roma, portanto, onde iam estudar, prosseguiu estudos eclesiásticos a alguns padres portugueses, e ele escondeu dentro da estrutura do Vaticano, dentro do edifício, dentro do Colégio Pontifício Português, muitos refugiados, judeus e não judeus. E é ele também, recentemente, foi galardoado como um justo entre as nações pelo Yad Vashem, e também a Carleiria, muita gente não sabe. Nasceu talvez na Caranguejeira, que é uma zona que pertence mais até ao centro de Leiria, que é o Padre Manuel Carreira. Na sua pesquisa, a senhora encontrou pessoas vivas, refugiados daquela época, ainda estão aqui nas Caldas? Não, infelizmente não. A última refugiada morreu em 2005. Penso que há uma descendente, mas não consegui chegar à fala com ela. Ou de uma refugiada era Reni Lieberman, que casou, quando a guerra terminou, em dezembro de 45, com o médico português que atendia à comunidade judaica nas Caldas de Rainha, que era o Dr. Costa e Silva, e o nome dela passou René Mariette Lieberman Costa e Silva. E daí ficou até morrer em 2005. Está sepultada aqui nas Caldas de Rainha. Ok, muito obrigado.